Olá, o programa Debate Urbano começa agora e tem como proposta discutir com você temas em destaque na nossa cidade e que de forma direta interferem no dia a dia do nosso cidadão. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você e o nosso convidado sobre o tema de hoje, conjuntura política, municipal, nacional e estadual. Para isso nós trouxemos aqui uma pessoa que conhece muito desse assunto, o Lau Alencar, que é presidente do PSD, Partido Social Democrático. Obrigado, Lau, por sua vinda aqui. Quero te antecipadamente já te agradecer. E antes que a gente entre propriamente falando aí dessas questões das conjunturas políticas, fale para nós um pouquinho quem é o Lau Alencar. Toniolo, eu quero primeiramente agradecer o convite por estar aqui no seu programa e dizer o seguinte, eu comecei nas bases, na cidade. Eu nasci aqui na região e vivi toda a minha infância e adolescente lá no Jardim Santo Antônio. E aí, em meados de 90, eu comecei a participar da comunidade ativamente e acabei presidindo a Sociedade Amigos de Bairro de Santo Antônio, da onde a gente iniciou um trabalho dentro dessas comunidades, onde a gente acabou partindo para a área política também. Ajudei a fundar 2 conselhos de segurança, tivemos grandes conquistas lá na comunidade, tanto na área social e na área de segurança pública. E aí veio a participação na área política desde 88, então essa é a trajetória, Foram muita participação, tive a oportunidade de participar do primeiro escalão, tanto do Poder Executivo como do Legislativo. E como foi, assim, brevemente, como que foi a trajetória sua até chegar no PSD, Como que foi a sua aproximação com o ministro Kassab, e chegar no PSD? Toniolo, eu sempre tive uma atuação partidária, Sempre fui apaixonado pela essa via partidária, Porque a política ela tem várias camadas de participação. Você tem a parte técnica, operacional, e a parte partidária, você tem a legislação eleitoral. Então, antes mesmo de me formar em Direito, eu já atuava nessa esfera partidária, E aí, como tudo na vida, eu acho que as coisas têm que nascer do alicerce para cima. E por várias razões na política, muitas decisões que eu vi sendo tomadas de cima para baixo. Foi aí então que eu pensei em fundar um partido político, Isso em 2009. Já tinha essa maturidade política em 2009. E é muito sério montar um partido a nível nacional. Foi então quando a cláusula de barreira, o STF deixou permanecer os partidos menores, porque havia uma cláusula de barreira, que foi inconstitucional. Falei, bom, agora acho que vou pensar em fundar um partido. E aí, iniciei com um grupo aqui de Osasco. Foi então onde eu visitei 10 estados brasileiros, porque essa formação do partido tem 2 fases. A primeira fase é constituir um estatuto, um programa partidário, torná-lo pessoa jurídica, registrar na capital federal, que é em Brasília, ter assinaturas de mais de 100 pessoas em 9 estados brasileiros, e ter CNPJ, uma empresa. Essa primeira parte eu consegui constituir, depois de viajar esses 10 estados, e consegui consolidar essa situação no final de 2010 para o início de 2011. E foi aí que, para surpresa nossa, o Kassab, hoje o ministro, era prefeito da capital, e também tinha esse projeto, A imprensa divulgou que ele tinha um projeto de fundar um novo partido. Inicialmente, eles tinham escolhido a sigla PDB, Partido Democrático Brasileiro. Foi quando, logo no Congresso, apelidaram de Partido da Boquinha. E aí, o grupo ficou um pouco constrangedor, preferiram estudar uma nova sigla. Foi aí, então, que numa reunião lá na Assembleia Legislativa, no início de março, eles anunciaram uma outra sigla. Para surpresa nossa, PSD. Que era que o Lau já vinha trabalhando. Já havia registrado e aí encaminhado isso, e o corpo jurídico deles não conseguiram detectar isso. Embora
toda a publicação do manifesto, programa e estatuto do partido foi publicado no Diário Oficial da União, que é uma das obrigações. Não conseguiram detectar isso. Ele soube depois, posteriormente, e pediu para me procurar. Quando ele soube, a imprensa também acabou sabendo, e eu fui procurado por todas a imprensa grande, Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Estadão, Folha de São Paulo, e logo eu me restringi a esperar uma conversa com o Kassab antes de se pronunciar na imprensa. Então, eu acho que foi uma feliz coincidência isso tudo. É que quem acaba ganhando a sigla, né? Porque uniu duas forças, né? Sim. Uma força da cidade de Osasco, que já vinha trabalhando, Exato. mais a força do Kassab, que é indiscutível. Exato. Formou-se um partido hoje que... Perfeito, foi isso que nós pensamos de ter fundado essa primeira fase. A segunda fase é a mais difícil, que são quase 500 mil assinaturas. Então, a minha previsão era de 3 a 5 anos conseguir esse feito. Coisa que todo o grupo político do Kassab, a nível nacional, já tinha uma estrutura preparada. E aí eu me reuni com o nosso grupo e falei, olha, é evidente que o staff dele é muito maior e o projeto é imediatista, o nosso é a longo prazo. Será mais um partido pequeno nosso, né? E a possibilidade dele já era nascer um partido grande, como de fato aconteceu. Foi aí então que nós conversamos, porque a gente já se conhecia. Toniolo, eu conheci o Kassab em 95, quando ele era do PFL, eu também fui do PFL, fui presidente do PFL em Osasco em 2003, ele era o presidente estadual, então a gente já tinha uma relação cordial. E ela se estendeu depois disso, embora a gente acabou tendo caminhos diferentes, né, partidariamente, mas ele também sempre foi uma pessoa da linha partidária. E isso fez com que a gente se reencontrasse e aliasse um projeto em comum, né? E hoje o PSD é um dos maiores partidos do país. É o quarto do país, né? É o quarto partido do país. O Lau, antes dentro de toda essa história, né? Antes de chegar ao PSD, o Lau participou de outros partidos. Podemos dizer até que seja um cientista político, né? Porque a forma que você estuda, que trabalha, né, em cima dos partidos. Você já ajudou a eleger muitas pessoas aqui na cidade, dentro dos partidos. A gente poderia comentar alguma coisa sobre isso? Sim, eu acho que você foi candidato, inclusive, né? Fui uma vez só vereador, em 96. Não quis mais, para ajudar preferiu o partido. Ficar... Eu nunca tive esse desejo da disputa, de ter mandato, mas sempre gostei da administração pública, né? Tanto que eu foco um pouco o estudo nessa área de direito público, que é a administração pública, né? Direito administrativo, constitucional, essa coisa, até pela experiência na prática, né? De mais de 20 anos na vida pública, a gente tem uma experiência razoável. Então, ainda focando nessa área partidária, vem aí a questão jurídica partidária. Em 96, você deve bem lembrar, você era vereador, nós tivemos um caso de suplência em que um vereador, quinto suplente, não existia fidelidade partidária na época. O titular era o Carlos Salge, na época, que foi para o DAI. Sim. A Câmara empossou um suplente, o Mauro Saraiva, e o quinto suplente acabou me procurando. Houve uma referência à minha pessoa, ele me procurou, que ele achou que havia chance. E eu, analisando a situação, eu disse que realmente haveria chance, embora não existia fidelidade. Então nós entramos com ação naquela época, e fomos vencedores. Naquele momento que não existia fidelidade, nós conseguimos empossar um quinto suplente que permaneceu até o final do mandato, que era o João Agostinho Bezerra na época, que consolidou o mandato naquele momento. Então foi uma questão partidária ali também, jurídica partidária, e foi um feito inédito na cidade de Osasco ali também. Hoje nós estamos recebendo aqui o Lau Alencar, que é presidente do PSD da cidade de Osasco, discutindo sobre conjuntura política. Se você quiser participar, enviar a sua pergunta, basta acessar no WhatsApp 958935075, formular sua pergunta e durante o programa nós teremos o imenso prazer aqui de pedir ao Lau que faça aí a sua abordagem, que possa responder a sua questão, tá? 958935075 pelo WhatsApp. Envie sua pergunta e no decorrer do programa faremos aqui a sua resposta. Lau, qual que é a contribuição maior que o PSD pode trazer aqui para a cidade traz aqui para a nossa cidade e para a nossa região?
Olha, hoje nós temos o ministro das cidades, o ministro do Estado, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, licenciado, e que tem tido presença permanente na região. Ele anda o Brasil inteiro, o estado de São Paulo, mas tem tido um carinho especial pela região oeste, sobretudo por Osasco. Nós estivemos no início do ano na CIA Oeste anunciando algumas obras, estivemos em Itapevi, ele esteve também pessoalmente anunciando algumas obras lá de combate às enchentes. Ontem nós estivemos na CIA Oeste novamente assinando um termo de cooperação técnica para ajudar os municípios a consolidar e construir projetos. Porque as cidades, o que ocorre, isso é no Brasil inteiro, os municípios têm dificuldade de realizar e concluir projetos para reivindicar recursos. As cidades não têm projeto, Toniolo. Quem tem projeto na prateleira sai na frente. Então, detectando essa deficiência, o ministro trouxe aqui para a região, assinou esse termo, onde dará, em média, 10 vagas para cada município, indicar pessoas da municipalidade para aprender a viabilizar esses projetos, para encurtar o tempo, né, essa burocracia, de poder consolidar e encaminhar um projeto mais detalhado, mais bem planejado, para reivindicar as verbas necessárias para o município. No próximo sábado, dia 1º, às 15 horas, ele estará na cidade de Osasco, ali no Rochidale, onde ali é uma infraestrutura urbana, né, canalização e tal. Então o Ministério tem ações no Minha Casa Minha Vida, na infraestrutura urbana, mobilidade urbana e o Denatran. Então, aqui no município de Osasco, por exemplo, tem grandes obras, Minha Casa Minha Vida, essa obra agora no Rochidale, no dia 1º, vai ser lançado. Ali a duplicação na Esporte Clube Corinthians com a Visconde Nova Granada, só ali é uma obra de 140 milhões de reais, é uma obra muito séria e muito importante para a malha viária da cidade de Osasco. E o Kassab tem colaborado bastante com isso. O partido, o PSD, chegou, é o quarto partido, como nós falamos, quarto partido, a quarta maior legenda do Brasil. A que você atribui isso daí? Eu acho que a própria ascensão na figura do Gilberto Kassab. Foi prefeito da maior cidade da América Latina. É uma pessoa que, no meu entender, ele tem um preparo além do político de hoje. Ele é um político empreendedor, ele tem uma visão muito futurista, muito bem preparado. Então essa liderança atraiu muitas pessoas do Brasil inteiro nessa composição do Partido Novo, de uma ideia nova. Então o PSD nasceu grande, né? Nasceu grande, quase verdade. 40 deputados. E senadores. E já tivemos a primeira eleição municipal, a nacional, que foi a última, presidente da República. Nós temos 2 governadores, 4 senadores, nós tínhamos 2 senadores, temos 4 mais agora. 2 agora. Então nós somos a 4ª bancada federal. Então, e um dos partidos, inclusive tudo que vem ocorrendo no Brasil, é o único partido grande que não está na Lava Jato, em todas essas situações. E isso também a gente acredita a postura das pessoas que compõem o partido, e podemos sair para a próxima eleição de cabeça erguida, de poder ajudar a realizar as mudanças que o partido tanto precisa. Nós estamos recebendo hoje aqui o Lau Alencar, que é presidente do PSD da cidade de Osasco. Nós estamos batendo um papo aqui sobre a conjuntura política. Se você quiser participar, basta enviar pelo WhatsApp 958935075 sua pergunta e nós faremos a resposta durante o programa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o nosso programa Debate Urbano. Voltamos com o nosso programa Debate Urbano, hoje recebendo o nosso amigo aqui, Lau Alencar, presidente do PSD, discutindo aqui um pouquinho sobre a conjuntura política da cidade e do estado e do Brasil. E para você participar, basta enviar o seu WhatsApp 958935075 e formular sua pergunta que nós responderemos. Recebemos aqui já uma série de perguntas e nós vamos passar a responder. Mas antes disso, eu queria perguntar aqui ao meu amigo Lau Alencar, foi votado um projeto que permite que as cidades com mais de 700 mil habitantes possa ter até 27 vereadores. Hoje a Câmara Municipal tem 21. O que o PSD
entende disso e o que o Lau, na verdade, pensa e o que o PSD pensa disso daí, de aumento do número de cadeiras na cidade de Osasco? Eu tenho uma posição quanto a essa questão, Tonilo, muito clara. E já disse para a imprensa que eu não tenho nenhum constrangimento em falar disso. Por quê? E a indicação do partido é ser favorável. Por quê? Isso é bom que se explique, porque eu não sei qual é a restrição que se tem de explicar a população disso. Até porque, pelo tamanho e a grandeza do município, nós temos já um legislativo acanhado do seu ponto de vista físico. Então, a representatividade, ela está defasada. Nós temos aqui um exemplo, Barueri, tem menos da metade do nosso eleitorado, tem 21 vereadores. Nós temos aqui ao lado de Guarulhos, que tem um pouco mais da população, e tem 43 vereadores. Nós temos 21, menos da metade. Então, eu acho que o legislativo tem que ter a expressão do tamanho da cidade. Sendo que se fosse onerar isso em R$1 a mais, nós seríamos radicalmente contra. Não é momento para isso nessa questão de custo. Mas como o orçamento é o mesmo de 21 para 25, nós somos favoráveis até para dar uma representatividade maior. Por exemplo, para a Zona Norte, que tem menos legislador. Então, a população ganha em representatividade. Lau, nós recebemos muitas perguntas aqui. Vamos tentar responder a todas. Como aqui o Klaus Yankee, final do telefone 3193, ele pergunta: o Kassab no Ministério, nossa região será melhor atendida? Já está sendo, né? Nós relatamos diversas obras importantes, está vindo sábado aí, já teve por aqui obras importantes aí, são Minha Casa Minha Vida, infraestrutura urbana, saneamento básico, avenidas, tudo isso com o apoio do Ministério das Cidades. O Ronaldo, final do telefone 0499, ele pergunta: para não termos mais problema de fidelidade partidária, não seria melhor ter menos partido? Concordo plenamente. Sou favorável à restrição de grandes partidos. Temos mais de 30. É desnecessário porque o povo não identifica uma ideologia disso. E acaba virando um comércio. Um comércio. Né? Lau, Jonas Lins, final do telefone 4141, ele diz aqui: Lau, já temos muitas siglas, por que mais uma? Na verdade, não está criando mais uma, né? Não, é um partido consolidado. Não seria melhor termos dois partidos? Acho que é a mesma questão que você já respondeu. Concordo com ele, né? Nessa de restringir aí um quadro menor de partidos. Eu acho que no futuro isso vai acontecer. Mas é bom explicar que não está criando mais uma, né? Não. Isso aí já foi criado lá atrás. Sim, já foi criado em 2011. Nós estamos estafados com a política no Brasil. Porém, se não fosse a política, viveríamos uma anarquia. Qual a pedra fundamental do PSD para renovar ou melhorar o jeito de fazer política? Essa é uma pergunta do Arnaldo Luiz, final do telefone 0103. É ter visão empreendedora de fazer política, uma nova forma de fazer política, com ética, com transparência e empreendedora. Eu acho que essa é a linha para o desenvolvimento do nosso país. O PSD terá candidato a prefeito em Osasco? Essa é uma proposta. É essa a proposta do partido? Lucas Souza, final do telefone 2931. Lucas, sempre foi uma proposta do partido. Nós iniciamos a primeira eleição do PSD já com candidatura própria. E a nossa ideia, o nosso objetivo é ter candidatura própria novamente. O Mauro Silvério, final do telefone 3927, ele faz a mesma pergunta, né? O PSD vai apresentar candidatura a prefeito de Osasco? Então, acho que já está respondido o Mauro. O Nivaldo Soares, final do telefone 1429, como a população pode se filiar ao partido? Acho que isso é importante, né? Até tranquilo, poder, importante. Nós temos lá o site www.psd.org.br ou aqui na nossa cidade, telefone 4620-1485, e você pode agendar uma visita e fazer a sua filiação. O Antônio Silva, final do telefone 7234, ele pergunta: qual a principal característica do PSD que faz a diferença dos outros partidos? Eu acho que é essa visão empreendedora, como eu disse, moderna, ética, transparente, com uma visão nova, uma forma nova de fazer política, né? Eu acho que o Kassab preza muito por bons quadros qualificados no partido. Isso ajuda a construir uma base para o município, para o estado e até para um Brasil melhor. Hoje nós estamos aqui com o Lau Alencar,
discutindo sobre a conjuntura política. Ele é presidente do PSD local e nós estamos hoje batendo esse papo com ele aqui. Se você quiser formular a sua pergunta, basta enviar pelo WhatsApp 958935075, enviar sua pergunta e durante o programa nós teremos o imenso prazer de poder responder. Lau, apesar de você ter dito aí que o PSD pretende lançar candidatura própria, qual a possibilidade de poder caminhar junto com o governo nessa próxima eleição agora? Bom, eu vejo com dificuldade, tendo em vista que nós não participamos do governo, nós tivemos uma outra candidatura, portanto a gente tinha uma outra visão de um trabalho da cidade, tínhamos um outro projeto e a gente continua com essa visão. Eu acho que é um momento de articulação, de diálogo, respeito todas as correntes, respeito o governo. Eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Então o projeto do PSD é pela candidatura própria. Nosso propósito não modificou, muito pelo contrário. Eu acho que o momento é oportuno para novas lideranças. Então nós prezamos por ter candidatura própria, portanto eu vejo com extrema dificuldade. Vou dizer impossível, em política nada é impossível. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. À medida em que um governante aceite propor e dividir as ideias que temos para a cidade, já é um bom sinal. Mas eu acho que isso está um pouco ainda longe. Muito remoto. Muito remoto ainda, e o ano que vem, onde realiza as convenções, nós vamos estar definido esse quadro. Como que o PSD, no seu ponto de vista, avalia a questão da redução da maioridade penal? Eu, pessoalmente, sou favorável. Eu acho que toda essa discussão, e a gente tem que respeitar todas as correntes, mas ainda que se diga que vai um menor para a prisão e tal, eu acho que tem que haver algum tipo de providência a ser tomada. Eu acho que a gente viver em sociedade vem desde os romanos. Se não existe as leis, se não existe algo que regulamente a sociedade, o que nós seríamos hoje? Portanto, a gente vê tantas situações do tráfico usando jovens, de todos o crime organizado muitas vezes usando a juventude. É preciso criar alternativas para coibir esse tipo de coisa. Portanto, nós somos favoráveis. O partido também foi favorável lá, apresentou uma emenda lá e foi favorável à redução da maioridade penal. Nessa questão da reforma política que está havendo, na verdade é uma mini reforma, né? Porque isso aí perderam uma oportunidade de coisas que está ali engavetada há 12 anos ali, de fazer. Como que você avalia essa questão dessa reforma política? Olha, eu fiquei Vai bastante... contribuir para alguma coisa? Muito pouco, eu fiquei bastante decepcionado, porque o Brasil perdeu um momento importante para uma grande reforma, Toniolo, e era necessário. Tendo em vista aí os telespectadores perguntando sobre esse monte de partido, então tudo isso era um momento adequado para essa discussão, mas infelizmente pouca coisa vai mudar nesse sentido, lamentavelmente. É uma pena, né? Porque era uma coisa clamada pelo povo, né? Pela população, que foi às ruas, tudo, e no final acabou não dando em nada, né? Simplesmente mudar aí o mandato dos vereadores, do governador, do presidente, e isso daí, muito pouco para que o povo... Não representa os anseios da população. Como que se compõem as forças políticas da cidade, ou como você analisa as forças políticas da cidade? Nossa cidade aqui. Nossa cidade tem uma grande parte de um eleitor misto, né? E alguns até conservador. Eu vejo que é natural, quando um governo está no poder há muito tempo, é muito natural o desgaste, né? Então, nós temos hoje uma grande força, o PT é uma grande força na cidade, o PSDB é uma grande força na cidade, o PSD vem se colocando como uma opção, tem outras grandes lideranças, assim como você, que já tem vários mandatos, já contribuiu muito para a cidade, é um político experiente, também tem espaço para fazer um pouco mais em outras instâncias no município e outras lideranças emergentes. Mas ainda o partido conta muito. A questão da posição do partido, que tem referência nacional, conta bastante. E são poucos no município que tem referência nacional. Lau, hoje nós estamos aqui com o nosso programa Debate Urbano, recebendo o Lau Alencar, que é o presidente do PSD, né?
E nós estamos aqui batendo um papo, explorando ele um pouquinho nessa questão do partido, né, e também da questão política local, né? E para isso a gente tem perguntas que, como você tem uma amizade próxima ali do ministro Kassab, a gente acaba no desejo de saber. Eu acredito que a população que está ali nos acompanhando quer saber, né? Essas obras já iniciadas na cidade, né, que compete ao Ministério, né, das cidades, né, Minha Casa Minha Vida, corre o risco de uma paralisação ou não? Acho que isso daí, nós podemos iniciar, inclusive, novas aqui, em vez de paralisar as que já se iniciaram. Eu acredito, o ministro tem colocado muito de que não deseja essa paralisação. Evidente que é um ano de ajuste fiscal, é um ano de crise, é um ano muito difícil para todo mundo e não é diferente para o governo. Então, evidentemente que as obras principalmente iniciadas são prioridades para o seu término. Dentro daqueles municípios que têm responsabilidade, que têm documentos, que está atendendo os requisitos em lei, que é importante, tendo em vista a fiscalização do Tribunal de Contas. Então, e a gente está vendo isso, né? Na prática nós estamos sentindo o ministro vindo, está inaugurando, está lançando, já inaugurou aqui apartamentos, como é de conhecimento público. Então, dificilmente vai haver paralisação. É evidente que o ritmo não é tão acelerado como antes, mas não vai prejudicar as obras do município. Isso pela conjuntura que nós vivemos dentro do país, né? Perfeitamente. Lá, o nosso programa foi um tanto quanto rápido, né? É uma pena, nós temos aqui ainda uma série de perguntas, já fica aqui um convite para uma próxima vinda sua aqui. Mas quero deixar os nossos microfones aqui para as suas considerações finais. Quero agradecer a você pelo convite, agradecer ao João Barbosa, agradecer aos telespectadores e nos colocamos à disposição aí de estar debatendo a conjuntura e a circunstância política e social da nossa cidade, do estado e do Brasil. Eu que agradeço o convite, obrigado. Lau, eu quero te agradecer, mas quero agradecer especialmente a você que enviou sua pergunta aqui, que eu creio que muitas eram dúvidas de muitas pessoas que nos acompanham através do nosso programa Debate Urbano, que tem esse propósito de discutir temas que são destaque na cidade, que está no dia a dia do cidadão. Então, a você, o nosso agradecimento. O nosso programa Debate Urbano vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana, se Deus quiser, e sempre com um novo convidado, discutindo sobre os temas da nossa cidade. Um grande abraço a todos e até lá.